Deu. Antes a gente abordar a unidade 4, que intitula-se o Digital Storytelling na Escola. Então, cada vez mais estamos nos aproximando do mesmo, do fazer lá na escola mesmo. Mas a Mona vai começar dando boas-vindas para vocês, né? Mais um encontro nosso. E dando os recadinhos, né? Tudo que a gente tem, as dúvidas que vocês tenham também, nos mandem mensagens para que a gente possa solucionar e ajudar vocês em terminar esse curso aí com louvor. Mona. Obrigada, Fê. Então, boa noite oficial. Vamos iniciar mais um dos nossos encontros, né? Estamos nos encaminhando, então, agora para a reta final do curso. E deixa eu até ver o que eu anotei aqui para falar para vocês. Então, esse é o momento que a gente vai unir tudo que a gente vem trabalhando até aqui, né? Toda essa parte teórica do que é o digital storytelling, como produzir, a gente também trabalhou especificamente em alguns dos elementos, mas vocês podem, né, puderam perceber nas leituras que a gente pode trabalhar também quando formos trabalhar nas escolas com os nossos alunos, trabalhar isso de uma forma mais, utilizar mais elementos, né? E, enfim, num grande projeto, integrando outras disciplinas, há várias possibilidades. Então, agora nós vamos juntar tudo isso, né, todas essas informações, e vamos colocar a mão na massa, né, que é o momento de produzir mesmo, vai ser o nosso produto final, que lá em agosto nós vamos socializar e conversar sobre isso, né. Então, eu sei que também esse momento todos nós estamos bem atarefados, mas é importante, assim, que vocês dediquem um tempo para trabalhar nisso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado depois, né? É algo que também, para nós, é importante, mas vocês também vão ver o quanto essa produção vai ser importante para vocês, né? E outra coisa que eu anotei aqui é que, por mais que a gente esteja tarefado também, procurar enviar as atividades no prazo é importante. Por quê? Os tutores, eles conseguem se organizar e encaminhar um feedback para vocês antes de vocês ir para a próxima etapa. Claro, nós vamos levar em consideração, caso vocês não consigam enviar no prazo, mandem uma mensagem, a gente consegue estender um pouco, né? Consegue, olha, dar mais uns dias, a gente vai conseguir acompanhar também, né, no que vocês precisarem, nas necessidades de vocês. Mas é importante, assim, a gente procurar seguir por essa questão do feedback mesmo, para vocês terem o feedback e passar para outra atividade e não acumular muita coisa, né? Mas, assim, tranquilos, se alguém perder alguma atividade, nós temos tempo ainda, né? Nós temos tempo para retomar isso, para escrever a nossa narrativa e agora, né, produzir de fato um roteiro com aqueles elementos, com os critérios solicitados, para daí, na sequência, poder gravar e editar. Outra questão sobre o storytelling. Procurem assim, ó, verifiquem os critérios para a produção dos materiais. Depois a Fernanda, né, e o Vinícius vão falar mais disso, de quais são os critérios que a gente definiu para cada atividade, mas procurem levar em consideração essa questão da temática que nós estamos trabalhando, né, o tipo do digital storytelling, a questão do tempo é muito importante também, né, qual é o tempo do produto final, e é por isso que vocês já fizeram testes, né, vocês já trabalharam com o podcast, vocês já gravaram um áudio, para ter uma noção de tempo, né, e eu acho que é isso. A aula hoje vai ser, como nós estávamos falando, vai ser bem legal, porque a Fernanda e o Vinícius vão apresentar para vocês uma possibilidade. Isso não significa, gente, que vocês tenham que usar essa ferramenta,
como nós falamos antes, né, nos outros encontros, a gente está apresentando mas vocês têm que se sentir à vontade para utilizar. Então, por exemplo, não gostei dessa ferramenta que vocês apresentaram, não me adaptei. Pode utilizar outra, isso não tem problema, né? O importante é que vocês aproveitem esse momento, experimentem, isso é muito importante, experimentem e se apropriem. Então, é isso. Eu quero ver, eu acho que a Maria Helena está com a mão erguida. Quer falar? Gabriela. E a Gabi? Então, está aparecendo diferente. Eu queria lembrar, Mona, de mencionar aqui que o nosso curso ele tem um enfoque para relatos, narrativas em tempos de pandemia, né? Então, eu e a Isa, a gente tem pegado algumas atividades na unidade 3, que as narrativas são de outros assuntos. Daí, já queria aproveitar esses recados que a Mona está dando para a gente começar a pensar mais nas narrativas em tempos de pandemia, nossas experiências, o nosso dia a dia, nesses tempos. É isso. Obrigada, Gabi. Bem lembrado. A questão, gente, não que tenha que vir à tona, assim, a pandemia, mas quando a gente fala de narrativas de professores, né, de nós trazer isso das nossas práticas, ou mesmo do que eu sinto falta, do que era o ensino antes, enfim, vocês podem usar a criatividade, mas sempre procurando, então, fazer essa relação, né, das minhas práticas, ou mesmo da minha vida pessoal, mas eu não posso esquecer que eu sou professora, né, independente de onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, então, procurar relacionar isso. É isso, caso vocês tenham dúvidas, por favor, entrem em contato. Como eu falei, nós estamos na reta final do curso e é importante agora, nesse momento, que a gente esteja mais próximo ainda, né? Porque é o momento de produção, vocês vão ver que vai exigir mais de vocês, mas nós estamos, enquanto equipe aqui, prontos para atender vocês, né? Prontos para tirar dúvida. Inclusive, estamos planejando mais um momento para que a gente possa se encontrar, para tirar dúvidas, não obrigatório, não um momento assim de passar nenhuma atividade, mas só para tirar dúvidas e que vocês possam, de repente, contar com uma ajuda mais de perto. Então é isso, bom encontro para todos nós. Um abraço. Obrigada, Mona, pelos recadinhos. Então, vamos direto para a nossa unidade 4. O Vinícius vai colocar a apresentação nossa aqui para a gente já ir abordando. Vocês vão ver que a gente já começa assim, ficar bem próximo da realidade, né, do nosso dia a dia, que é o digital storytelling na escola, né? Então, como eu estava falando, vai falar sobre questões mais práticas agora, então são sugestões úteis à fase operacional do storytelling, né? Então a gente chega mesmo na derradeira, né? São vários sugestões ou conselhos que o material nos dá sobre o trabalho, sobre a prática do storytelling na escola, né? Sugestão número 1, o professor estar interessado em realizar um projeto dessa natureza. Sabemos que é uma prática desafiadora, que ela envolve vários conceitos que temos que trabalhar com os alunos e também conosco, né? A gente tem que passar esse senso crítico que a narrativa nos proporciona, né? A gente também tem que ter o auxílio do suporte técnico, se a gente não tiver total domínio, né? A gente sabe, por exemplo, que nas escolas da rede municipal de Florianópolis, a gente tem um profissional que faz esse trabalho, que consegue mexer com essas tecnologias e com esse software relacionado ao desenvolvimento do storytelling, né?
que as atividades elas estejam previstas na grade curricular, ou melhor dizendo, no currículo como um todo, né? E deve ser um projeto alinhado, coerente e harmônico, né? Então, não é um simples fazer um vídeo para passar o tempo ou isso. É uma questão bem profunda e deve ser bem aprofundada em todos os seus aspectos, desde a parte técnica à parte totalmente pedagógica, assim que a gente trabalha, né? Segunda sugestão que o material nos dá é o planejamento, prever a integração de um projeto com um currículo, né? Se tem a ver com o currículo, a avaliação é necessária, muito necessária, né? Todo o processo ele deve ser avaliado, portanto, né? E lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê a introdução das tecnologias em todas os aspectos, né? Todas as disciplinas, digamos assim, né? Em todas as áreas de conhecimento, melhor falando. A terceira sugestão é que o professor deve ter os objetivos claros desde o início, né? Porque um trabalho como esse proporciona aos nossos alunos, né, alguns objetivos que a gente deve ter claro, né? E trabalhá-los durante o processo, como a melhoria na capacidade de escrita, a melhoria nos conhecimentos disciplinares, né, que é a parte ali que nesse momento a gente pode abordar a parte de conteúdo mesmo, né, de cada disciplina, de uma maneira mais suave, mais amena, mais interessante para o aluno, né? A melhoria nas capacidades de colaboração, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, porque num processo do storytelling sempre tem aquele que vai comandar o mouse, né, na frente do trabalho em conjunto, do trabalho em grupo, mas a gente também tem aquele que faz um bom desenho de storyboard, né, aquele que escreve bastante, aquela pessoa que só tem a ideia. Então, é um trabalho realmente colaborativo, que cada um vai tirando o seu melhor durante a fase de construção desse projeto, né? A melhoria nas competências midiáticas, que também é uma coisa que a BNCC nos cutuca o tempo inteiro, que devemos ter como objetivo claro no momento de trabalhar a opção do storytelling. Quarta sugestão, o projeto deve ser inter e transdisciplinar, né? Ele deve permear e sair dessa parte disciplinar, de conteúdo, né? Porque ele aborda, como os objetivos estão ditos ali, ele vai além daquilo, e ainda tem o currículo oculto, aquela parte que não está descrita, né? Que não está ali visível para a gente. Ele é possível com quem eu posso contar, quais são as habilidades minhas e dos meus colegas, e construir participativamente, né? No nosso projeto, por exemplo, a gente tentou fazer em conjunto a atividade de construir colaborativamente, escrever uma história colaborativamente, e a gente pensou nessas etapas também, né? Com o que eu posso contar, posso fazer um projeto, me associar a outras áreas, a outras disciplinas, a outros colegas que estejam empenhados ou com vontade de participar de um projeto desse, como falamos ali na primeira sugestão, que ele é desafiador, né? O quinto, avaliar as competências midiáticas dos estudantes, aonde que dizemos competências midiáticas, perpassa pelas áreas do nosso curso, vocês vão ver. Como é que eles usam as imagens, né? Como é que eles trabalham essas imagens? O que a escolha das imagens, né? Como é que eles usam os sons?
Também é uma parte que a gente trabalhou lá no podcast, que a gente viu direitinho como melhorar, por exemplo, que a gente pode repassar para os nossos alunos também. Como é que é o ritmo da narração? A gente sabe que tem que ter um ápice lá, um suspensezinho também da narrativa. Então, todas essas questões, elas devem ser avaliadas, devem ser lembradas por nós, professores, para esses estudantes que estão realizando esse projeto desafiador, né? Sexta sugestão do material, avaliar o trabalho em grupo. Também é uma oportunidade muito boa para a gente trabalhar com eles, né? Os estudantes sabem colaborar, eles são solidários, são cooperativos. A gente sabe que mesmo a pandemia, esse tempo afastado, fez os estudantes, as crianças principalmente, aqui falo da minha experiência, eles ficarem um pouco temerosos em compartilhar, né? Uma coisa que a gente sempre fala e uma coisa que agora, na pandemia, a gente tem que dizer, afasta, não empresta tua borracha, não empresta teu material. Como que a gente tem que voltar, né, pós esse sufoco aí da pandemia, para que eles colaborem, né? Sejam sujeitos colaborativos, cooperativos. Realmente é um desafio, né? Eles sabem discutir, interagir, organizar-se, ceder quanto necessário. É uma coisa muito, muito difícil do trabalho em grupo, é o ceder, né? É o aceitar a outra ideia, é o complementar a ideia do outro. E isso é uma oportunidade muito valiosa de trabalhar com eles, né? Por meio da proposta do storytelling. Sétimo, avaliar a performance, né? Performance, quando a gente fala, é a apresentação mesmo, né? É uma oportunidade dessas crianças de diferentes características que a gente percebe na escola, deles apresentarem, deles mostrarem o seu produto, deles irem para a frente, falarem, expor as suas ideias, o porquê que fizeram assim, o porquê que entendeu? Então, é uma oportunidade também bem valiosa. Oitava sugestão, planejar o tempo. Isso também a gente, quando trabalhou em conjunto também para criar, a gente também bateu um pouco a cabeça, né, a questão do tempo. E também, aqui também aconteceu com a gente, quando a gente teve pouco tempo, a gente se frustrou, achou que não fez legal, que poderia ter feito melhor. Então, todo esse planejamento de tempo, do que eu vou dar ao aluno, passo a passo, também é muito importante para a gente lembrar no momento de executar, né? A nona sugestão, informar os pais sobre o projeto, que seus filhos estão atuando. Aqui a gente lembra que a gente está trabalhando com os pequenos, né? A gente tem toda uma legislação que os protege, principalmente a questão do uso da imagem, né? Então, a gente tem, como a gente está trabalhando com eles, e pode ser que tenha o uso da imagem deles, então a gente se preocupar em pegar permissão dos mais velhos, né? E também a permissão do uso da imagem e o uso das mídias, tá? Porque eles vão entrar na internet, de alguma maneira eles vão expor a sua voz. Então, é bom que os familiares tenham conhecimento quando a gente está trabalhando com esse tipo de proposta. A 10ª sugestão, os direitos autorais. É uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente já estava falando de imagem lá, a gente já estava falando de som. Então, a gente tem que lembrar que as imagens, elas são protegidas pelo copyright, que é os direitos autorais. E a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, divulgando também sites com imagens gratuitas para que eles possam pegar dali e sempre se preocupando da onde que eles tiraram a imagem, de citar fonte, de que site, né? No caso de uma imagem retirada de algum site. Não somos tão livres para fazer e usar o que quisermos na internet. Então, a gente aproveita e já passa essa mensagem para eles, né, que estão
estão começando sua vida nos meios digitais, né, no mundo virtual, e que a gente realmente não é tão livre para fazer o que a gente quer, só porque a gente está na internet. Tem toda uma responsabilidade por trás de uso de imagem, de apropriação de conteúdo, né? Então, é muito importante que a gente cita a fonte dos materiais utilizados. Mesmo uma história que a gente possa pegar para narrar essa história, para recontar, a gente tem que dar todo o crédito para quem realizou o texto, da onde eu tirei essa história. Então, isso é muito importante já para que a gente possa colocar essa ideia de responsabilidade para esses nossos alunos, né? É muito interessante trabalhar isso também, esse conceito. A 11ª sugestão é familiarização tecnológica. Então, nesse momento, a gente consegue apresentar para os nossos estudantes muitos elementos que são disponíveis, né, na internet para que a gente trabalhe o vídeo em si, né? A gente tem o Movie Maker, por exemplo, que é um programa já conhecido, o InShot, que é um aplicativo também conhecido mais por eles do que pela gente mesmo, né? Mas e o Adobe Spark, que é o que a gente vai abordar hoje, é o programa da nossa atividade. Mas lembrando também que eles já fazem diariamente e constantemente por vários meios. Eles fazem imagem de outras pessoas, eles fazem imagem de animal, ou então eles fazem vídeos engraçados, utilizando o Reels e o TikTok, né, que são plataformas para vídeo mesmo, uma coisa mais rápida, mais divertida, mais interativa, que eles conseguem fazer várias modificações, sons modificados. Eles têm muita criatividade para fazer isso. Vocês vê por aí os videozinhos do TikTok, por exemplo, que é o máximo. E a gente precisa trabalhar com esses elementos que já são mais do conhecimento deles do que a gente imagina, né? 12ª sugestão: estimular os estudantes na ideação da história. E isso também, volto de novo o nosso exemplo lá que a gente trabalhou em grupo, como é difícil para que a gente desenvolva, né, ou ajude a desenvolver essa questão do fazer a história, né? Como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para envolver eles nas tarefas? É desafiador ser professor mesmo. E tem uma técnica chamada brainstorming, que traduzindo, tempestade mental, que é uma discussão em grupo e é um confronto de ideias, então, que eles podem falar qualquer palavra que vier à cabeça quando a gente está discutindo algum assunto, e a gente vai escrevendo num papel, e qualquer besteira que vem na cabeça, assim, qualquer coisa, a gente vai botando num papel, vai botando e vai discutindo em cima daquelas ideias, e é uma técnica muito interessante que talvez possamos utilizá-la na prática, né? A última ali, deixa eu ver aqui. Professor é a peça-chave. Então, nós temos a grande responsabilidade nesse desafio de trabalhar com essa proposta, de que somos o grande maestro, né, desse trabalho. E que eles nos recorrem, eles nos questionam, eles nos perguntam, e por isso que a gente, mais uma vez, deve ter como a gente falou anteriormente, uma sugestão, que deve ter os objetivos bem claros, bem definidos, né? Enfim, 13ª. Após a idealização da história, com o mapa e o esquema, os estudantes refletem a história. Toda aquela técnica que a gente aprendeu do storyboarding, do story map, a gente tem que refletir. Por isso, essa partezinha, a gente poderia muito bem pular essa parte, mas essa parte, só para vocês tomarem consciência, ela é muito importante quando se trabalha em grupos com os estudantes,
né, para que eles tenham os elementos claros e conectados, e vendo aquela história uma vez no papel, uma vez no roteiro, uma vez no esquema, né, por meio do storyboarding, por exemplo, naquele esquema eles conseguem ver, né, e fazer com que tudo que planejaram naquele papel vá para a parte da produção em si, né? Daí são algumas perguntas que a gente faz. Os elementos são bem claros e bem conectados, né? Na hora que eles estão trabalhando com a parte do esquema. A transformação do protagonista é convincente? Os ouvintes se interessam? A história segue o modo inesperado? A conclusão funciona? Esse exercício estimula a capacidade de refletir. Vinícius, sobe um pouquinho. As capacidades reflexivas e metacognitivas dos estudantes. Então, ele volta, né, uma vez em grupo, para repensar todo aquele roteiro, todo aquele esquema feito do que vai acontecer no vídeo. E uma vez também, a gente também tem que levar em consideração que, às vezes, como professores, às vezes também, por vezes, o que os estudantes planejam não vira o produto final. Acontece algum imprevisto, bem como nos nossos planejamentos, né? E a coisa não acontece, o tempo não dá, ou então o recurso não está disponível. Eu queria uma imagem X e não a encontrei, substituí por outra, mas com também um novo intento, né? E assim, os desafios de trabalhar com essas dinâmicas assim é bem interessante. É gostoso porque nada é igual, nada é parecido, não existe um dia igual ao outro, todo dia é um desafio, né? 14ª sugestão: oportunizar a apresentação do produto final. Isso repercute em importantes repercussões no plano motivacional, na autoestima e no envolvimento. Então, a gente, como professor, a gente percebe que algumas dinâmicas, às vezes aquele aluno quieto, que a gente nunca, né, teve a oportunidade de perceber o seu potencial como estudante, num momento e num trabalho como esse, ele se revela totalmente para a gente. É uma oportunidade de captar aquele mais tímido, aquele mais quieto, aquele que nunca se manifestou, mas envolvido no grupo, envolvido num trabalho desse tipo, ele consegue, assim, resultados maravilhosos. A gente mesmo em sala, vocês devem ter várias histórias para contar de trabalhos diferenciados que proporcionaram esse tipo de coisa. Um aluno que às vezes tu nem notava que ele estava lá na sala, mas com um trabalho desse a gente o percebe. 15ª sugestão é um modelo clássico de storytelling, a jornada do herói. Ele tem os seguintes elementos, né? A ambientação, o chamado, o desafio, o clímax e a resolução. Eu acho que o Vinícius tem alguma coisa para falar sobre esse, Vinícius? Aí já é onde passa para mim. Inclusive, se você quiser apresentar para eu poder aparecer agora, só rapidinho para verem a minha cara. Tá. O que não é lá uma bela visão para quinta-noite, mas é estranho falar. Vamos pegar a apresentação. Isso. Ok. Estão me vendo? Estão, né? Infelizmente. Mas faz parte. Então, só para aproveitando enquanto a Fernanda vai pegando o arquivo, então eu sou Vinícius, eu sou aluno do PPGE da UDESC e pesquiso basicamente gênero e cybercultura, gênero nas mídias sociais. Eu sou o famoso estudante de gênero que causa perigo e mal pelo Brasil afora, mas não vou morder ninguém porque é via plataforma digital, então não tenho como morder ninguém. Então eu quero falar dessa questão da jornada do herói brevemente,
para a gente ter um modelo de narrativa. A gente tem falado muito em fazer o storytelling, e no encontro passado a Isa e a Gabi trabalharam a ideia de que tem que ter uma ambientação, tem que ter um clima e tem que ter uma resolução da história. Eu vou olhar para cá. Mas, dentro de uma certa teoria de storytelling, há uma estrutura narrativa. E por que eu estou falando isso? Porque as histórias têm que ser atrativas e atraentes. E a gente tem que descobrir o que faz as histórias atraentes e atrativas. Você conseguiu, Fernanda? Não está aparecendo para mim. Não. Não, então deixa. Então... Meu computador está uma porqueira. Não, então deixa. Então eu ponho aqui de volta, então. Não, aqui. Ah, bom, foi. Então, o que torna uma história atraente, atrativa? O que faz a gente se prender na história? Lá na década de 70, um jovem diretor de cinema chamado George Lucas queria fazer uma coisa que os amigos dele consideravam meio boba, que era uma epopeia galáctica, vamos dizer assim. Ele queria juntar as histórias das velhas epopeias medievais e antigas, né, histórias de cavaleiros, histórias de guerras, com um cenário galáctico, futurístico, que estava na moda, lá estava despertando desde a década de 50. E, poxa, como é que eu vou fazer uma narrativa dessa, um storytelling desse, se atraente, atrativo, uma história aparentemente tão dissonante? Então ele foi atrás de um cara, um historiador da religião, chamado Joseph Campbell. Não sei quem de vocês já ouviu falar dele, eu vou mostrar o livro aqui, não sei se vocês estão vendo, Eu não tenho vocação para blogueira. Estão vendo? Beleza, vi um positivinho aqui. Então, esse cara, as transformações do mito através do tempo, o Joseph Campbell fez um estudo comparativo de religiões. História comparada das religiões é uma disciplina muito bem estabelecida, muito bem solidificada já. E ele descobriu que as histórias das religiões são tão atraentes e elas amarram tanto as pessoas porque todas elas têm esses 5 elementos. E esses se tornaram 5 elementos característicos do storytelling. Ele chama esse modelo que atravessa todas as histórias das narrativas religiosas, mas também da tragédia grega clássica, também das narrativas epopeias medievais, histórias de cavaleiro, também do cinema, né? E também a gente vai perceber nas novelas e vai perceber em outras narrativas, em outros storytellings, esses 5 elementos iguais, 5 elementos estruturais, que estruturam toda a narrativa. Como eu disse, a Isa e a Gabi falaram no encontro anterior sobre a ambientação, o clímax e a resolução. Mas a gente pode dar uma complicadinha. Por que eu vou falar isso para vocês? Porque a gente vai, agora para a parte prática, tendo em vista essa estrutura. A ambientação prepara o campo, né? O que aconteceu na vida, é a pré-história do herói. O chamado, alguma coisa acontece na vida do herói que transforma a vida dele. Aqui você tem uma reviravolta. Né? Aqui você tem uma reviravolta. O desafio também é uma espécie de ponto de não retorno. Aqui ele foi chamado, mas ele ainda pode dizer não ao chamado. E é isso a diferença de constituí-lo ou não como herói. Mas quando chega o desafio, ele não consegue mais voltar atrás. Tem o clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa. Aqui, se a gente puder pensar graficamente, a gente está numa ascendente. A gente está subindo, a gente está indo, a gente está ambientando, o chamado, o desafio, você chega no clima, a tensão, você faz parte dessa tensão. Né? Uma história bem construída, uma narrativa bem construída, um storytelling bem feito, ele te prende até aqui. E nesse momento de maior tensão, a gente tem uma descendente, você tem uma resolução, uma pacificação. O George Lucas foi atrás do Joseph Campbell, com essa loucura estrutural aqui, e produziu Star Wars, que foi uma das maiores franquias do cinema de todos os tempos, uma das maiores bilheterias, e também um ponto de virada na cultura ocidental, porque ali nasce as transmídias, cinema, videogames, HQs, comic books, enfim, há toda uma cultura gerada a partir de Star Wars. Mas há uma cultura gerada em torno de qualquer narrativa estruturada como Jornada do Herói. Eu vou pegar os exemplos clássicos, que são os exemplos, inclusive, do Joseph Campbell. A maioria de nós somos de famílias cristãs. Olha, a história de Jesus, ela se enquadra aqui perfeitamente na Jornada do Herói. A ambientação é a história da infância dele,
né? A vida escondida, os evangelhos não dão notícias até os 30 anos. O chamado é o batismo, uma voz vem do céu, tu é meu filho muito amado, eu coloquei em ti teu agrado, meu agrado. Vem o desafio, que são aqueles 3 anos de pregação, e vem o clímax, que é a paixão e morte. A gente é levado numa progressão nos evangelhos até aquele momento de paixão e morte. É a atenção absoluta. E depois vem a resolução, que é a ressurreição. Ah, mas você está cristão demais. Eu vi que tem até umas imagenzinhas atrás de você aí, de repente isso aí tem a ver com uma coisa que tu acredita. Então eu vou contar outra história. Buda, Siddhartha Gautama, também chamado de Shakyamuni, o mudo do Shakya. Ele teve uma total transformação. A ambientação, ele vivia lá no palácio, bem feliz da vida, alimentado, servido por vários escravos. E ele, de repente, sente o chamado. E o chamado dele foi quando ele estava caminhando pelas ruas da cidade. E ele viu a pobreza das pessoas. O desafio é, eu tenho que fazer alguma coisa para me livrar dessas 3 coisas que estão no mundo. A dor, o sofrimento e a morte. Porque ele saiu do palácio, e esse foi o chamado dele, ele só viu dor, sofrimento e morte. Então o desafio é, como é que eu me livro disso? O clímax são os 49 dias de meditação, embaixo de uma árvore. E a resolução é a própria iluminação. Buda se tornou um iluminado, né? Então você vê, você vai sendo levado naquela tensão até chegar numa resolução. Outro exemplo, as novelas são assim, gente, só que as novelas são grandes jornadas do herói, alargadas por meses. Mas é isso, você vai se identificando, a mocinha que vive lá na favela, e daí a ambientação, né? Vive lá na favela e tadinha, mas de repente um dia ela foi trabalhar no hotel e ela conheceu um homem rico, o chamado, ele se apaixona por ela. É sempre a mesma história, ilustrativa, uma história simplista. Aí vem o desafio, porque a família dele odeia ela, acha ela uma oportunista e não sei o quê, daí ela é perseguida, aí chega no clímax, que é o quê? Aquela família sempre tem uma vilã maligna, que é o oposto do herói, que é o anti-herói, que é o vilão, e aquela pessoa se revela uma pessoa perseguidora e mostra, não, ela não é interesseira, né? E daí a gente chega na resolução. Então essa é uma estrutura básica. Mas assim, isso é um protagonista ou um herói? Veja só, nas histórias que eu falei agora, tanto a de Buda, quanto a de Jesus, quanto a da mocinha, a protagonista e a heroína, o protagonista e o herói são a mesma pessoa. Mas eles não são necessariamente iguais. O protagonista é aquele que tem um desejo na história. Toda história, para me prender a atenção, tem que ter um desejo que precisa ser solucionado. Normalmente, essas histórias dos heróis são os próprios heróis que têm um desejo e precisa ser selecionado. Mas, por exemplo, eu vou dar outra história religiosa de exemplo. O Êxodo, o livro do Êxodo, Moisés, o povo lá no Egito. Veja só. O herói é Moisés. O herói é ele que tira o povo da terra, mas ele não é o protagonista. O protagonista é o próprio povo e tem o desejo de sair. E ele se torna um herói justamente porque ele consegue auxiliar o povo a realizar esse desejo, que é fugir da escravidão. Então, veja só, o herói pode ser aquele que ajuda o desejo do protagonista. Então, na hora de tu construir a tua história, tu pode ser ao mesmo tempo o herói e o protagonista. Mas tu pode ser o herói sem ser o protagonista. Eu vou dar um exemplo bem simples. Essa é uma anedota clássica. Quem é professor primário já deve ter ouvido ou ter usado. Primário não, né? De ensino fundamental 1. Da educação infantil. O Joãozinho chegou atrasado aquele dia na escola. Mas muito atrasado. E daí a professora pergunta, mas Joãozinho, o que aconteceu que tu chegasse atrasado? Não, é o seguinte, é que eu encontrei a Mariazinha e ela tinha quebrado a boneca. E ela queria muito consertar a boneca. Aí eu fiquei lá com ela. Mas tu sabe consertar a boneca, Joãozinho? Não, eu não sei. Mas o que tu fizesse? Eu fiquei lá ajudando ela a chorar. O Joãozinho não tem desejo nenhum nessa história. O desejo é da pobre, da Mariazinha, que queria a boneca consertada e nem chegou à realização do seu desejo. Ela é a protagonista da história. Mas o Joãozinho é o herói, porque é aquele que empatiza com a história da Mariazinha e tenta levar essa história a uma resolução. Então, eu creio que nós podemos enquadrar, com um pouquinho de esforço, qualquer história, com começo, meio e fim, nesse modelo. A pergunta é, quem deseja e o que deseja? E como é que a pessoa resolve essa situação de desejo? Então, você tem uma ambientação, você tem um chamado, né, ou alguma coisa que mostra a possibilidade
para a pessoa fazer isso, você tem um desafio, alguma coisa impede ela fazer isso, né? Ela quer realizar aquele desejo, mas tem esse desafio, impede, você chega ao clímax, é o máximo de tensão entre o chamado e o desafio, e depois o clímax, a resolução. Pode passar, Fê. Você falar mais alguma coisa aí, Fê? Não, tá tudo certo. Depois dessa aula aí, do passo a passo, de como fazer, eu duvido que os nossos amigos não consigam, assim, com esse esquema, fica muito tranquilo, muito transparente e muito mais tranquilo, assim, de a gente fazer. E a gente também, tudo que o Vinícius passou para a gente aqui, a gente também tem que repassar aos nossos estudantes, né? Penso que dependendo da idade, a gente tenha que amenizar um pouco a linguagem, talvez trazer outros exemplos, ou uma fábula, assim, alguma coisa que também os aproxime dessa história de contar uma história, né? Mas vamos para a mão na massa, que agora acho que ficou bem prático mesmo, bastante conselhos e sugestões, bem da parte prática mesmo. Beleza, então esse link vai ser colocado no chat, né? Não sei se já não está ali. Se vocês quiserem, podem ir logo depois abrindo. Mas eu vou pedir para você parar de compartilhar, Fê. Eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer o passo a passo com vocês. Vamos lá. Muito bem. Vocês já estão vendo aqui uma nova guia? Sim, okay. Positivo. Positivo? Então tá bom. É bem simples. Vocês vão digitar ali o Adobe Spark. Esse programa que a gente vai utilizar. O Google sabe tudo. O que a gente não sabe, o Google sabe. Então, digite ali. Vai aparecer esse primeiro programinha aqui, ó. Esse primeiro site aqui. Você vai clicar, criar imagens, e vai abrir, então, o Adobe Spark. O meu entrou direto aqui, eu vou deslinkar, quer dizer, vou fazer logoff para mostrar o que vai aparecer. Quando vocês clicarem, vai aparecer essa janela. Vocês estão vendo? Bem-vindo ao Adobe Spark. Vou precisar que alguém sempre confirme oralmente para mim. Sim. Isso. Então, tá bom. Então, tem, por exemplo, se a tua escola, né, ou a secretaria de educação ou universidade tem uma parceria com o programa Adobe, você pode fazer o logon com a conta escolar. Mas você pode fazer com o Google, você pode fazer com o Facebook, com a conta Apple, se tem já um pacote Adobe, é hora de usar, ou se cadastrar no e-mail. Eu faço o logon com o Google. Então, essa é uma das ferramentas que nós já falamos. Se vocês pegarem os alunos de vocês, eles fazem verdadeiras narrativas digitais, verdadeiro storytelling. No Reels, por exemplo, né? A gente acha que o Reels e TikTok é só trend, é só dancinha. Não, tem outras coisas. Tem gente que conta verdadeiras histórias ali. E tem gente que tem partilhado as narrativas da sua experiência na pandemia ali. Então, às vezes o aluno já tem mais... E aí vem aquilo que a Fê falou, que é tão importante, a gente tem que avaliar a competência midiática dos alunos. Porque eles podem ter uma competência técnica bem superior à nossa. Entretanto, é você como professora, que vai dar a intenção pedagógica. Às vezes você está perfeito na sua intenção pedagógica, mas você tem dificuldade técnica. O aluno tem a capacidade técnica, mas não tem a intenção pedagógica. Eu acho que o casamento disso é o mais importante. Então, a gente está aqui com a tela do Adobe Spark. Ele não é só para fazer vídeos. O Adobe Spark, ele pode ser usado para tudo. Ele tem modelos, por exemplo, do Story do Instagram, né? Ele vai abrir aqui vários modelos, ele vai né, aqui na barra esquerda, tem ícones, tem fotos, planos de fundo, logotipos, enfim. Vou voltar porque não é isso que eu quero fazer, né? Só estou mostrando para vocês as funcionalidades. Tem publicação do Facebook, tem apresentação de slides, né? Ele já começa aqui vários modelos para vocês. Você pode salvar aqui na barra esquerda os seus projetos que você tem trabalhado, né? Você pode constituir uma biblioteca de imagens, tá?
Inclusive, ele fornece dentro do próprio programa mesmo várias imagens gratuitas. Inclusive também áudios gratuitos, né? Então, pode ficar tranquilo que o problema do copyright, né, dos direitos autorais, eu vou ter que buscar lá fora, isso vai ser difícil. Não, dentro do programa está tudo. Então, ele é um programa que, pela intuitividade dele, ele é muito bom para ser utilizado, inclusive, com os alunos. Inclusive, eu fiz um exemplo de storytelling, utilizando o Adobe Spark, e eu fiz em 10 minutos. Não porque eu não tinha tempo, eu tinha tempo, mas eu queria fazer um teste de como fazer a coisa mais rápida possível do zero. Eu tive que pesquisar as imagens, eu tive que escolher a música, eu tive que gravar o áudio. Então, em 10 minutos, você consegue fazer uma história de 3 minutos. E isso sem grande conhecimento técnico, né? Eu não sou nenhum adolescente da geração Z aí, né? Então, você vai clicar, né? Marcos, onde a sua história Spark, vocês estão vendo aqui no canto direito um íconezinho dizendo mais. Podem clicar nesse íconezinho e vai aparecer aqui todos, né? São modelos, são templates, modelos de vários produtos que vocês podem fazer. Álbuns de fotos, apresentação de slides, convite, folheto, capa. Tem esses aqui feitos e pensados para as mídias sociais, para as redes sociais. Então, esse que a gente vai usar, né? Lembrando que é storytelling digital, digital storytelling. Então, a gente está pensando na cultura digital, no mundo das redes sociais, das mídias sociais. E tem esse modelinho aqui, vídeo de teaser. Você clicou no vídeo de teaser, já vai aparecer. Toda a grande história começa em algum lugar, conte-nos sobre sua ideia ou título. Você pode alterar isso mais tarde. Então, vamos começar pelo começo. Eu vou colocar aqui, bem narrativo, vou botar uma... Eu estou colocando histórias propositalmente, porque tem esse caráter lúdico também, né? Dessa capacidade da gente brincar com a palavra, né? Inclusive de brincar um pouco com os limites da verdade, né? Não é fazer fake news nem nada. Então, aqui vai aparecer vários modelos prontos de histórias. Promova uma ideia, conte o que aconteceu, a jornada do herói, apresentação, amadurecimento, e por aí vai. A gente vai escolher a jornada do herói. Eu vou refazer todo esse caminho depois, mais uma vez, só que mais rápido, obviamente. Então, quando você clica, aparece um tutorial. Poxa, eu não sei usar esse Adobe Spark, eu nunca usei esse modelo. Como eu posso usar? Tem um tutorialzinho aqui, tá? Você pode ver ele quantas vezes quiser. Ou clicar, não mostrar esse tutorial novamente. Ok, estou pronto. Se vocês perceberem, na barra inferior, existem já aquelas 5 etapas da jornada do herói. Então, você vai ter uma parte para preparação, uma para o chamado, uma para o desafio, uma para o clímax e outra para a resolução. Cada um desses quadros, no Adobe Spark, tem a duração de 30 segundos. Mas em 30 segundos eu não consigo contar a preparação. Você tem a possibilidade de clicar aqui com o botão direito e duplicar o tempo da preparação. Você vai ter 30 segundos. Como os quadros já são bem feitinhos, né, já estão bem montadinhos aqui, de 30 em 30 segundos, você não tem que se preocupar com a continuidade. Ao fim, quando você dá play na narrativa inteira, o próprio Adobe Spark faz o jogo de continuidade para você. Então, ele é bem simples. A minha ideia, assim, a minha dica que eu dou para vocês é não ir perto dos 30 segundos. Eu vou dar o exemplo que eu fiz antes, né, para mostrar para vocês, mas eu fiz, assim, quadros de 15 segundos, para poder ter tempo de amarrar bonitinho, para ficar mais redondinha a narrativa. E porque também dentro de cada quadro, você só pode colocar uma foto, um texto, um vídeo, então isso limita um pouco. Então vamos aqui um quadro, a preparação. A gente vai contar a história de um professor, esse professor está dentro de casa, né? Vamos dizer, um professor na frente do seu computador.
E por aí vai. Não tem muitas opções não, gente. Ele é mais simples, né? Vou repetir, a gente está oferecendo uma ferramenta mais simples. Você pode diminuir aqui um pouquinho e você pode... Ele vai demorar um pouquinho para salvar e você pode arrastar, escolher um enquadramento aqui da sua preferência dentro do próprio Adobe Spark, né? Você pode escolher, então, uma imagem, vídeo ou foto. Suponhamos que você tenha gravado um videozinho à parte. Você pode subir esse vídeo nesse momento. Ou uma foto, né? Você pode tirar a foto na hora. Você pode fazer um upload de uma foto do seu computador. Eu, infelizmente, tinha preparado uma pasta para isso. Entretanto, eu não estou no meu computador. O computador tem um problema bem na hora. Mas você pode baixar do seu Google Fotos. Você pode se conectar ao Dropbox. E você pode encontrar fotos grátis, né? Por exemplo, vou botar aqui professor. O professor com S só é uma vergonha daí, né? Aqui, ó, vai aparecer várias imagens, que são imagens gratuitas, que o próprio site busca para você. Professor no computador. Vamos ver se ele vai ser bem específico assim. Então, computador apenas. Vai ter imagens de pessoas no computador, né? Você pode selecionar uma imagem aqui. Vamos pegar essa daqui. Pronto. Quando você seleciona aqui a imagem ou faz o upload dela, diretamente ela vai para cá. Tá? Você pode diminuir a imagem. Você pode diminuir um pouco a imagem. Você pode aumentar um pouco ela. E você pode deslocar um pouco ela. São poucas funcionalidades. Tá? Indo aqui para cima à direita, você tem vários layouts de tela. Eu estou usando aqui o tela cheia. Você pode usar tela dividida. Você pode usar com legenda embaixo, com título e texto. Tá? Vou deixar aqui com legenda embaixo. Existem alguns temas de cor, por exemplo, né? De imagens que você pode utilizar em vez de usar uma foto. Por exemplo, esse daqui, ó. Vai aparecer temas de montanha, por exemplo. Outro vai oferecer, enfim, em vez de usar uma foto. Redimensionar pode ser widescreen, um pouquinho mais amplo, e pode ser o quadrado, como nós estamos usando aqui. Eu vou deixar, então, o widescreen. E daí tem música. Você tem duas opções aqui. Você pode deixar sem música nenhuma no fundo e apenas gravar sua voz no exato momento que você está fazendo. Ou você pode deixar uma música no fundo e gravar sua voz por cima, né? E aqui você controla o volume dessa música, né? Se mais alto, se encobre sua voz, se não. E aqui ele te dá algumas músicas gratuitas, né? Com alguns temas de música. Uma música mais divertida, uma música mais relaxada, né? Uma música mais estimulante, temático. Ou você pode adicionar a sua própria música. Agora, suponhamos o seguinte. Você gravou, então, um áudio lá no Anchor, né? Que é o aplicativo de podcast que vocês usaram, se não me engano. Né? Você pode baixar aquele arquivo do Anchor como um MP4, como um arquivo MP4, e você pode adicionar a sua música aqui. Em vez de adicionar a música, você já pode adicionar a narração. Você já pode adicionar todo o teu arquivo lá de áudio do teu podcast aqui. Então, tu pode usar isso daqui para ilustrar um podcast já feito. Então, aqui vocês vão fazer passo a passo esse caminho, montando pedaço a pedaço. Se vocês não vão fazer o upload do áudio, seja do podcast ou da narrativa que tu fizesse em outro aplicativo, desse modo aqui, adicionar minha música e procurar em alguma das tuas pastas, então você tem que gravar o áudio aqui. Então, para gravar o áudio, você clica e segura o botão. Né? Clica e segura o botão. Aqui está pedindo para permitir. Você vai clicar,
com o botão esquerdo do seu mouse e vai segurar o botão. Então você tem 30 segundos aqui para falar. Quando vai se aproximando, ó, seja breve, ele vai dando avisos para a gente, né? vai nos alertando, e quando chega perto de 25 segundos, ele já começa a ficar vermelhinho ali para lhe alertar. Eu recomendo sempre fazer áudios menores de 30 segundos. Porque não coube tudo certinho ali, eu posso ajeitar, eu posso duplicar, eu posso triplicar, né? Eu posso abrir quantos slides, aliás, quantos quadros de cada parte eu quiser. E aqui ele também te dá dicas. Ó, por exemplo, na preparação, conte no sobre-herói e o mundo dele. No chamado, o que motiva o herói a começar a sua jornada. No desafio, mostre as provas que o herói tem que enfrentar ao longo do caminho. O clima e a resolução. E aqui, ao fim, os créditos. Muito bem. A minha ideia é que vocês agora acessem o Adobe Spark, façam esse caminho aqui e peguem uma dessas histórias, uma dessas narrativas, um desses storytelling que vocês já montaram, seja do encontro passado, seja algo de podcast que vocês fizeram, e transformem numa jornada do herói. Vocês vão ambientar, vocês vão preparar, né? O que estava acontecendo? Eu estava na minha casa preparando uma aula, quando de repente eu ouço um som. Aí você já vai para o chamado, né? Aquele som parecia, né, a história de vocês, tá? Depois vocês conseguem baixar isso daqui e podem dar o play geral em tudo para ver como é que fica o encadeamento, podem mudar quadro por quadro, né? Eu vou fazer de novo o caminho para vocês encontrarem esse modelo, tá bom? Eu estou falando meio rápido, mas vocês podem me atrapalhar aqui, aliás, me atrapalhar não, me interromper a qualquer momento, e eu faço mais devagar. Então, vocês abriram a página inicial, vão abrir a página inicial do Spark, do Adobe Spark. Nesse primeiro mais aqui, vocês vão clicar, vai aparecer aqui, destaque-se nas redes sociais, vocês vão fazer vídeo de teaser. E é aqui. Eu acho que se botar aqui vídeo de teaser, também aparece esse modelo, né? Vai aparecer outros, talvez cause alguma confusão. Então, vou repetir, não, eu acho que vocês não acompanharam, mas talvez eu não tenha explicado. Clique em mais, né? Desça até destaque nas redes sociais, tem esse vídeo de teaser, e aqui vocês vão dar um título, né? Aqui. E vocês vão selecionar Jornada do Herói. Deixa eu voltar aqui. Lembrando do tempo que nós temos para realizar a tarefa. Uhum. 30 minutos, né? Só que antes de passar para a tarefa, eu vou mostrar aquele modelinho que eu fiz. Então, 10 minutos, eu fiz em 10 minutinhos. Ele tem duração de 3 minutos. Eu acho que esse aí é o teto para vocês fazerem, até 3 minutos de história. Porque dá para fazer com mais tranquilidade, tá bom? Então, eu vou mostrar a história para vocês. E essa história é uma história tirada desse livro, que é um clássico da literatura catarinense, O Fantástico na Ilha de Santa Catarina, do Franklin Cascais. E isso para mostrar para vocês que dá para transformar qualquer coisa numa jornada do herói. Eu quero que vocês ouçam e vejam, é bem simples, uma criança de 5º ano faria esse vídeo, de 4º ano faria esse vídeo. Ele é bem simples, mas ele tenta enquadrar uma história folclórica na jornada do herói. Eu vou compartilhar, então agora eu vou pedir desculpa para vocês que o áudio talvez esteja um pouco estourado em algum momento. Mas não se preocupem, foi erro meu durante a gravação.
sempre foi uma crença do povo dessa ilha, dos famosos boi de mamão, que na Sexta-feira Santa a gente não deve pegar nenhum instrumento de trabalho para usar, seja para qual finalidade for. É também um costume tradicional dos descendentes de açoriano, quando da Sexta-feira Santa, meia-noite, sair correndo de dentro de casa, para a beira da praia, para tomar uns banhos, todo mundo, inclusive os bichos, para se livrar de todos os males do corpo e da alma. Entretanto, sempre aparece nos meandros desses cenários fantásticos e de outros mais moderados, pessoas metidas a valente que se arrojam contra os poderes divinos, maltratando esses conjuntos de sociedades friadoras, que são veículos insubstituíveis de abrandamento dos nossos sofrimentos, que martirizam e açoitam a criatura humana. Um caso famoso de respeito espiritual aconteceu há muitos anos lá no sul da ilha, na Praia dos Naufragados. A Maria Viviana fez uma aposta com a Carriça, que na sexta-feira daquele ano ela ia pegar uma vassoura e ia varrer o terreno toda a casa inteirinha e que não ia acontecer nada de extraordinário com ela. Apostaram parte da ambos contra uma rotina e firmaram a promessa da aposta casando. Na sexta-feira daquele ano, de manhã cedinho, a Maria Viviana chamou a Carriça, abriu uma vassoura e foi varrer o quintal para modo mostrar sua coragem, contra o poder da fé guardada por seus antepassados, e também para cumprir a promessa da aposta, porque a Maria Viviana queria curtir aquele par de botinas da Carriça. Mas quando a Maria Viviana deu a primeira varredela, a vassoura soltou-se de suas mãos como um relâmpago, transformou-se em uma bruxa, ganhou altura sobre o morro do ribeirão da ilha e quis aparecer num repente no espaço sideral das alturas incomensuráveis da Comédia. A Maria Viviana, muito assustada, caiu de joelhos no terreiro da casa, rezou, pediu perdão aos céus pelo ato impensado que havia cometido contra as ordens divinas e chorou copiosamente. A Carriça abraçou-se com ela e ambas choraram e sentiu amar do néctar da desobediência. Coitadinha das duas, porque nenhuma das duas era bruxa, porque a vassoura, que é um instrumento de montaria das bruxas, foi sozinha viajar pelo espaço sideral. Ó, minha querida ilha de Santa Catarina de Alexandria, és a graciosa sereia, que repousa sobre brancas areias de cômoros errantes, sambaquis seculares, banhada pelas ondas acasteladas do céu. Beleza, então. Fechou. Ai, eu adorei essa narrativa. Pena que o som não ficou tão nítido, acredito, para o pessoal, mas a gente vai postar lá, deixar disponível no Moodle, né? Para que eles possam observar esse teu trabalho bonito de leitura e de interpretação, hein, meu amigo? Então, vamos para o exercício, então. Criem no Adobe Spark, a partir da história que vocês já têm, algum storytelling que você já tem montado, crie, então, uma jornada do herói. E a gente volta 20h46, é isso, Fernanda? Isso. Então tá bom. Estaremos aqui na sala, qualquer problema podem vir. E é individual, cada um faz a sua narrativa, é bom para todo mundo experimentar um pouco. Né? E ao final, quem quiser compartilhar, beleza. A gente está por aqui, tá, gente? Eu falei, a gente já está por aqui e eu já apaguei a câmera, né? Então. A gente está por aqui. Não saiu bem o áudio, né? Ai, ficou um pouquinho abafado, mas é uma história tão legal, né? Eu sou fã do Franklin. Ai, com certeza. Tô aqui também. Qualquer coisa, se a gente estiver atrapalhando, gente, desliguem o som. Gente, eu peguei aquecedor, voltou a ficar frio, né?
Vocês querem dar um pause na gravação? Ou a gente continua, depois corta? Como que faz? Pode dar um pause, né? A Grazi perguntou que vídeo que tu usou, a Jornada do Herói, né? Naquele que tá ali, redes sociais. Isso. Primeiro vídeo de teaser, né? Você vai lá em mais, redes sociais, vai aparecer vídeo de teaser, aí vai colocar um título da sua preferência e vai aparecer vários modelos. Jornada do Herói. Se pausar pode... A gente corta as dúvidas, né? Mas é porque eu fico pensando assim, ó, para quem vai assistir depois, fica um vídeo longo pra caramba, né? Vai demorar. Então eu pauso e depois o Jara faz aquela montagem. Eu acho que é mais fácil. Beleza. É porque tem isso também, né, meninas? Assim, esse... Fazer aquilo que a Mona Lisa falou, passar umas horas em cima aqui para aprender. Mas é muito legal. É isso aí. Como faz para baixar, Sabrina? Download. Ninguém quer falar das suas dificuldades. Como é que eu compartilho isso com vocês aí? Tem que fazer uma apresentação de tela. 3 pontinhos. Ah, peraí. Uma coisa que eu tava... Mentira. Abrir a bandeja de compartimento, colocar ele numa outra janela, né? Daí tu vai compartilhar a tela de onde está. Vai, eu tô com 35 janelas abertas aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. Eu posso falar um pouquinho, Fê, das dificuldades aqui encontradas enquanto a gente fecha aí. Tá falando? É o Alexandre. Alexandre, tudo bom, querido? Não tinha te visto aí hoje. Pois é, cheguei um pouquinho tarde porque eu estou inscrito numa aula numa turma de língua estrangeira, né, para desenvolver o meu inglês, e calhou de dar aula ser justamente na quinta-feira. E aí começa às 18h30 e termina às 17h30. Então não deu muito. Vamos embora. Depois eu dou uma olhadinha no começo do que eu perdi ali, tá? Então, muito bacana o Spark, eu não conhecia, nunca mexi. Eu conhecia, assim, né? Eu tinha ouvido falar, mas eu nunca havia mexido na ferramenta. Eu gosto muito da ideia, né, de incentivo, né, vai lá porque é rapidinho, você faz e tudo, mas assim, ó, uma das coisas que eu notei, por exemplo, é que a gente tem que fazer pesquisas para as imagens, né, e aí você, lógico, eu acho que facilita também se você tem conhecimento da língua inglesa, porque ele dá mais... ele abre o leque de opções, né? Se você conhece os termos que você busca em inglês. Na pesquisa, ele demora um pouco para carregar as imagens, então, se você é uma pessoa mais perfeccionista, né, e quer buscar aquela imagem que realmente vai ilustrar o teu pensamento, vai dar trabalho, não vai ser tão breve quanto se imagina, né? Eu acho que eu estou finalizando aqui, mas eu primeiro trabalhei em cima da sequência de imagens para depois inserir as narrativas, né? Então não vou conseguir fazer, pelo menos hoje, a parte da narrativa, né? A história em si. E então eu acho que essa é uma das coisas que
né, com relação ao que eu estava desenvolvendo, que eu vi, assim, de dificuldade. Se a pessoa não tem uma velocidade muito boa de banda, vai demorar um pouquinho para carregar, e aí tem essa coisa assim, né, você tem que estar realmente focado, porque você não vai encontrar imagens exatas daquilo que você busca, e aí você tem que trabalhar de uma forma mais genérica, né? Buscar aquilo ali que vai mais ou menos ilustrar o que você deseja, né? Essa é uma coisa que me ocorreu agora de falar para vocês. Aí, é lógico, né, vão ter outras coisas, essa demanda a gente ficar fuçando ali para saber como tirar o áudio, como inserir o tempo certo da narrativa dentro da imagem, né? Enfim, aí vai. Mas é uma boa opção, tu concorda comigo? Sem dúvida, muito legal. Sozinho, né? E muito assim, legal. É possível trabalhar com os estudantes, né? Eles Sim. Muito mais que a gente. Pois é, eu ia falar isso, tirar palavras da minha boca. Eu acho que eles vão ter muito mais coragem que a gente para fazer esse tipo de ousadia, de pesquisa, eles precisam mesmo da nossa instrução, de tomar o cuidado com direitos autorais, né, da nossa sensibilidade na escolha de imagem também, que tem que repassar isso para eles, do áudio também, de deixar aquela parte ali da jornada do herói que o Vinícius falou é fantástica, aquelas partes, né, desde a ambientação até a resolução da narrativa, né? Sim. Então, eu acho bem bacana que você já tem uma estrutura, né, que você pode ir duplicando as imagens, né, é muito fácil e intuitivo, com certeza. É uma ferramenta bacana, Fê. Outra coisa importante do Adobe Spark é que ele tem aplicativo para celular. Então, você vai lá na Play Store, na Apple Store, você baixa e você pode compartilhar dentro do próprio Adobe os projetos. Então, o aluno pode utilizar no próprio celular aquilo ali. E, em vez de ele baixar da internet uma foto, ele pode tirar uma foto na hora do quadro. Então, tem lá a opção tirar foto, ele na hora vai lá, tira uma foto de uma cena, encena alguma coisa ali com os colegas, sei lá, até um vídeo, alguma coisa, e pode subir na hora. Então, ele, como ferramenta pedagógica, assim, quando você tem mais tempo, ele é mais eficiente. Verdade, bem legal. Essa possibilidade de trabalhar também com uma ferramenta pequena, né, que é o celular, né, para dar mobilidade, dar liberdade, né, para manipular, é bem legal. Facilita para a gente que trabalha no público, né, Alexandre? Sim, com certeza. A gente sabe a realidade, né, sabe as condições dos nossos alunos, o que eles têm em mãos, né? Também não vamos pensar numa realidade utópica de que tem o melhor equipamento, a melhor internet, que a gente é do chão, né, da escola. A gente é da realidade da escola pública mesmo. Então, a gente tem que pensar em coisas viáveis, né? Sim, e eu acho que essa ideia das imagens, de tirar fotos, né, ela facilita um monte, né, porque, de repente, você trabalha muito com a questão da criatividade, né, e eles são criativos pra caramba, é a gente que fica aqui muito limitado, né, na nossa caixinha, mas eles não, se falar para eles, vocês podem usar a câmera do celular, meu Deus, vão sair coisas fantásticas dali, né? Sai coisa boa. Assim. Realmente, a experiência com eles é fantástica. Ó, a gente tem o da Maria Helena aqui. Será que a gente compartilha? Se a Maria Helena não se importar, a gente pode. É uma coisa que tem que ser dita, terminado ali. Vocês vão lá em cima, vocês podem baixar e guardar no computador de vocês. E vocês podem em compartilhar e depois em publicar. Daí ele vai criar um linkzinho que vocês podem fazer, como a Maria Helena fez. Isso que eu fiz, ele criei o link, mas é que eu não terminei. Daí quando ele falou que tinha que terminar, daí eu fiz rápido lá e tal, entendeu? Mas pelo menos eu experimentei ali o que eu queria. Manuela. Pode olhar, não tem problema. Então, e se deixar ali, ele salva automaticamente, né? Você pode voltar mais tarde no seu trabalho iniciado ali, né? Pode, exatamente. Fica ali até você excluir o projeto lá em meus projetos. Eu vou mostrar, então, o da Maria Helena, vou mostrando do Eduardo e da Manuela, se não se incomodarem também. Deixa eu só compartilhar aqui. Tela 2.
das tripas coração na pandemia. Bacana. Curtinho, mas passou a mensagem. Que foi aquele que você tinha que terminar logo. Aham. Não, mas é mais para levar o susto mesmo. Ô, professor, agora que eu criei ali, ele vai ficar no meu computador, é só eu entrar e vou conseguir fazer? Vai ficar na tua conta do Adobe Spark que você criou. Você só digita ali, você pode voltar a hora que quiser. Esse é professor está on, é da Manuela? É isso, é? É isso aí. Beleza. Maravilha. Eu percebi aí a ambientação, eu percebi a resolução, o desfecho ali. Penso que seguiu as partes que a gente combinou ali, hein? Fala, Manu. Eu só realmente não consegui colocar a minha parte de narração. Eu tentei gravar, mas não. Quando eu dou o play, não aparece. Não sei se é alguma coisa do meu microfone. Aí. Talvez alguma permissão especial. Pois é. Eu vou explorar, né? Mas aí nesse primeiro momento tentei gravar e não deu. Mas eu amei essa possibilidade. Vou explorar as templates todas ali, porque eu adoro. Maravilha. Eduardo, eu acho que você botou para compartilhar lá. Quando você vai em compartilhar primeiro, depois você vai em publicar. E daí você cria o link. E se você só compartilhar de novo, a gente não pode ter acesso. Se você quiser fazer de novo, enquanto isso eu vou mostrar o da Marinesa agora. Era uma vez uma jovem muito especial. Ela gostava de superar. Quando competia em eventos de ginástica olímpica, ela viajava nas suas emoções. Ao final da sua vida, ela contemplava a vida e as suas conquistas. Elaborado por Marlene Zambon. Muito bom, Marinês. Mexeu. Tá top. E esse na busca é do Eduardo. Vamos ver também. Eu acho que a música encobriu, né, a tua voz. Isso é questão de baixar a música lá quando você está vendo os quadros, na direita lá a tela, tem o ícone música. É que eu já botei o vídeo com o áudio junto, deve ter sido por isso, então. Deve ser. Daí ficou igual a música do Adobe Spark. Então, se você clicar lá à direita em música, vai aparecer com música ou sem música, você pode clicar. E se você deixar com música, você pode diminuir ou aumentar o volume. Não, top. Já vamos jogar nisso essa madrugada já. Tem mais um aqui, o da Sabrina, e a gente mostra o da Sabrina e deu por hoje, assim, de modelos. Era uma vez um sonho de uma linda moça. Mulheres inteligentes e estudiosas fazem parte da sua história. Assim, com planejamento e estudo, assim as realizações chegarão. Muito bom, Sabrina. Muito bom. Fê, eu devolvo a bola para você.
Deixa eu abrir minha câmera aqui, que hoje a minha conexão tá bem doidinha também. Gente, noite maravilhosa, acho que foi bem produtiva, né? Acho que a gente chegou no cerne da questão agora, na prática, então no mão na massa mesmo. E foi bem bom. A gente só queria que vocês avaliassem o nosso encontro para a gente poder melhorar nos próximos, né, nos futuros. E agradecer a paciência de vocês e o carinho de vocês e a disponibilidade de estar aqui de noite, tarde, cansados, né? E agradecer também, né, a parceria do Vinícius, que foi maravilhosa, que a gente repartiu esse momento com vocês aqui, também de todas aquelas do grupo, Mona, Isa, Gabi, que ajudaram aqui. Desejar a vocês uma boa noite, né? Continuem firmes e fortes. A gente tem uma entrega para o dia... Deixa eu ver aqui direitinho para não falar bobagem para vocês. 27. 25 e 27. Não, 25 e 31. Até 31 para vocês avaliarem o trabalho dos colegas. É isso aí. É só para avisar, a gente vai ter plantão de atendimento, né, Fernanda? Vai ter alguns plantões, nós vamos aí às noites, mais de uma noite, para ajudar vocês a fazer a narrativa final do curso. Tá? Exato. Então a Mona está de volta. O que Deixa vai acontecer? Eu posso fazer uma perguntinha porque eu cheguei atrasada? Posso fazer uma perguntinha porque eu cheguei atrasada? Oi, essa a gente vai ter que fazer um outro ou é um final daquele que a gente já fez? É uma outra, é a mesma narrativa, né? A ideia é ir construindo a mesma narrativa e ir elaborando ela, Maria Helena. Tá. Então a gente vai dando ferramentas a cada encontro para você sofisticar, vamos dizer assim, né, a tua narrativa, mas é a mesma. Tá bom. Obrigada. Eu posso aproveitar aí também, Fê, Vini, para perguntar com relação à atividade da unidade anterior, né? Eu acho que já perguntaram sobre isso, né? Sobre as devolutivas. Vocês ainda estão fazendo as devolutivas, né? Para a gente poder colocar exatamente numa unidade anterior, o exercício 3, né, que é publicar depois as devolutivas. Então, eu fiquei um pouco, não diria ansioso, mas tenso, né, porque depois não vou conseguir completar, porque publiquei no dia 7, a data limite era dia 11, né, postei, coloquei lá no ambiente, e ainda não tive a devolutiva, mas eu entendo que está todo mundo super, né, cheio de trampo aí, vocês, né, a gente, eu estou também, né, imagino que a gente ainda vai ter um tempinho aí para receber essas devolutivas, né, para dar continuidade nessa parte 4 agora, né. Confere, produção. É isso mesmo? Confere, Mona. Bom, se é a Mona que vai responder, eu ia deixar para as tutoras, né? Mas é isso, Alexandre, por isso que eu até falei no começo, assim, quando a gente, quando vocês conseguem cumprir os prazos, nós também conseguimos dar a devolutiva, né? Claro. Mas como houve também um certo atraso, enfim, a gente acaba estendendo as datas, claro, e aí as meninas vão dar as devolutivas, a ideia é que a gente consiga fazer isso essa semana, né? E daí vocês vão ter tempo depois para ajustar, enfim, fazer o que for necessário, tirar as dúvidas também, né? Para daí partir para a próxima etapa. Perfeito. Não, tranquilo. E assim, qualquer dificuldade, Alexandre, não só você, né? Como eu falei, os demais, qualquer dificuldade de prazos, enfim, entre em contato, né? A gente vai dando um jeito, se precisar estender um pouquinho, a gente vai fazendo isso também, né? Claro, o que a gente não pode é ultrapassar o prazo final do curso, porque aí nós temos toda a questão burocrática de certificação, enfim. Mas dentro desse prazo que nós temos, nós vamos trabalhando e, se for o caso, a gente estende também. Tá ótimo.
Então, como o Vinícius falou e a Mona também pode confirmar para a gente, nós vamos vamos divulgar também alguns horários de plantão para retirada de dúvidas agora, nesses momentos finais, né? A partir de que mês a gente está programando, Mona, que essa parte ali não... A gente estava até conversando para ver os dias que ia ficar. Isso, a gente está precisando confirmar as datas que o pessoal tem disponível, né? Mas nós estamos pensando, de repente, talvez não na próxima semana, mas a partir da outra, nós combinar uma noite para ficar disponível para o pessoal entrar na sala, né? Tirar as dúvidas. Mas, assim, nós avisamos com antecedência, nós enviamos mensagem no fórum também, fiquem atentos. E aí, quem ficar com alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, pode conversar. Perfeito. Então, boa noite para todos aí. Foi um prazer aí de novo. Pessoal, obrigado, boa noite. Eu entro em contato. Beijos. Até a próxima. Se tu puder depois mandar um e-mail, enfim, só para a gente tentar resolver o problema do Moodle. Tá, obrigada. Hoje eu tentei